Fala galera, tudo bom com vocês? Aqui fala Pierre Games e hoje nesse vídeo aqui nós vamos falar sobre do meu primeiro episódio do meu Analog Horror do Flapjack versão Dance World. Mas antes de começar esse vídeo, deu faz deu falando sobre do meu primeiro episódio do meu Analog Horror do Flapjack versão Dance World. Eu peço, por favor, se você é novo aqui no meu canal, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para eu bater 1 milhão de inscritos. Então, se você é novo aqui no meu canal, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para eu bater 1 milhão de inscritos, beleza? Então, por favor, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para eu bater 1 milhão de inscritos, beleza? Então, agora, bora falar sobre do primeiro episódio do meu Analog Horror do Flapjack versão Dance World. Bom, galera, o primeiro episódio do meu Analog Horror do Flapjack versão Dead Sword começa com a música original do Flapjack. Só que depois de um tempo, o meio que pica com uma tela preta e começa a travar. E depois aparece uma imagem onde mostra o Capitão Falante Flapjack, só que é, com os olhos vermelhos. E depois aparece o Capitão Falante versão box e o Flapjack New, só que com os olhos .exe chorando sangue. E depois a tela preta de novo e aparece de novo. Só que dessa vez aparece o Flapjack New, só que com os olhos de sangue.exe. Falando no computador, falando pro Capitão Falange o que tá acontecendo com ponto hipertestade, o que tá acontecendo. E a próxima cena mostra uma sala escura, cinza, onde na nossa frente tem uma TV e também tem o personagem Flapjack New ali. E nós temos um cara que tá falando com a gente. Ele fala sobre um infection que tá acontecendo com o ponto hipertestade. Ai, gente, outra coisa que esqueci de falar é que esse meu Analog Horror do Flapjack versão Dead Sword, que vocês conhecem no meu canal, não é só um Analog Horror comum, ele também é um infection. Oh, sim, é que eu esqueci de falar, mas ele é um infection. E outra, também explica, eu fiz também um infection, como é um infection desse primeiro episódio. Já já eu mostro pra vocês como é o infection desse primeiro episódio e também os personagens infectados. E bem, voltando ao Analog Horror. Bem, galera, era o cara que tava falando com a gente nessa sala escura que tem uma TV na nossa frente, onde tem o Flapjack funcionando, fala sobre o infection que tá acontecendo com o Tempestade. E esse infection funciona o seguinte: nesse infection existe uma tinta preta que tá meio que enlouquecendo e corrompendo ossos de ponto hipertestade. Sabe no desenho original do Flapjack, quando o Flapjack e o Falange compram o doce na barrica doce e tudo mais? Então, esses doces em ponto hipertestade meio que estão sendo meio que corrompidos por tintas. E os doces começaram a ficar infectados em tintas. Os doces não só ficaram infectados com tinta, mas também acabam transformando também em criaturas bizarras também em ponto hipertestade. E essa tinta que corrompeu os doces, não só corrompeu os doces, mas também os personagens em ponto hipertestade. Então, esse é o Infection do meu primeiro episódio do Manual Gear do Flapjack versão Sword. Daqui a pouco eu mostro o Infection do meu primeiro episódio. Voltando ao meu Manual Gear do Flapjack versão Sword, o cara que tá falando com a gente, ele nessa sala escura, começa a falar sobre esse Infection e tudo mais. Só que depois de um tempo, ele vê uma coisa na sua sala. Ele ouve uns barulhos de alguém abrindo a porta do seu lugar e tudo mais. Só que depois de um tempo, ele olha embaixo da TV que tá na nossa frente e depois aparece. Adivinha quem aparece na sala dele? Sim, aparece o Flapjack versão New. O meio que dá um jumpscare na tela. Já já eu mostro pra vocês. Mas o Flapjack New aparece na sala dele e dá um jumpscare. Depois a tela fica preta e mostra outra cena, só que de ponto por tempestade. Olha só isso. What is that? Bizarro, né, galera? Enfim, voltando ao meu Analog Horror do Flapjack versão da Sword. Quando o Flapjack New dá um jumpscare na tela pro cara que tava falando com a gente
na sala escura com a TV, com a TV na nossa frente, gente, mostra uma cena onde mostra o ponto per tempestade, tudo normal. Só que depois de um tempo aparece o Flapjack New ali falando que alguma coisa estava acontecendo com o ponto per tempestade, que o oceano estava ficando preto e tudo estava acontecendo. E depois quando o Flapjack fala o que estava acontecendo com o ponto per tempestade e tudo mais, aí aparece uma cena onde mostra a baleia bolha. Pra quem não sabe, a baleia bolha é uma baleia de Flapjack, que é a mãe do Flapjack, que vocês conhecem no desenho original. E ela aparece, juntamente ela também está infectada, com os olhos vermelhos. Mas ela não está meio que viciada em doces. Ela só está infectada mesmo. Então, então ela começa a falar o que está acontecendo com o ponto por estágio, porque essas coisas estão acontecendo. E depois, ela fala também que está procurando pelo seu filho Flapjack, que está desaparecido por ponto tempestade. Depois, quando a cena da baleia bolha meio que fica preta, aparece outra cena, onde mostra uma robô verde, que eu esqueci o nome dela, galera. Se vocês sabem, mas aparece uma outra personagem quando terminar a cena da bolha, que é essa robô verde que estão vendo na tela. Ela é de Dangerous World. Eu esqueci o nome dela, galera. Se vocês saberem o nome dessa robozinha de Dangerous World, por favor, comentem nos meus comentários, porque eu não sei muitos nomes dos personagens de Dangerous World. Mas enfim, a robô que tá falando na tela meio que ouve um barulho de alguém falando com ela ali no lado. E adivinha quem era? Sim, era o Flapjack versão New. Ele fala pra ela o que ela tá fazendo. E a robô fala que tava achando algumas coisas que tava acontecendo com a cidade aí. E depois o Flapjack fala o que tava acontecendo ali. Mas a robô meio que não aceita. Mas depois de um tempo, adivinha, o Flapjack New meio que mata a robô que tava falando com a gente. E depois dá um jumpscare na tela com tudo vermelho. Olha só isso, cara. A próxima cena do meu análogo do Flapjack vs Lady Sword mostra o ponto Peter Stadium meio que pegando fogo. Sabe o Infection lá do meu primeiro episódio do meu análogo do Flapjack vs Lady Sword? Lá com a tinta e tudo mais, doce? Então, a tinta que tava meio que infectando os doces, o meio que acabou fazendo o ponto Peter Stadium pegando fogo. Então, por isso que o ponto Peter Stadium está pegando fogo, por causa da tinta. A próxima cena, quando passa a cena do ponto per tempestade pegando fogo, a próxima cena mostra o Capitão Falante versão boxe meio que vendo porque o ponto per tempestade estava pegando fogo. E depois o Flapjack New aparece e fala pro Falante versão boxe porque o ponto per tempestade estava pegando fogo. Por causa da tinta que tava meio que enlouquecendo todos os doces e tudo mais. E depois o Flapjack New eu meio que começa a falar que vai ter uma continuação do meu análogo horror do Flapjack versão Dance World, que vai ter uma continuação. E depois de um tempo dessa cena do Flapjack New falando com a gente, depois a tela fica preta, depois, calma aí, depois a tela fica preta e o primeiro episódio do meu análogo horror do Flapjack versão Dance World. Então, galera, esse foi o primeiro episódio do meu análogo horror do Flapjack versão Dance World. E é bem assustador mesmo. Ah, é verdade, esqueci de mostrar o Infection, né? Então bora lá falar sobre o Infection e os personagens infectados no meu primeiro episódio do meu análogo horror do Flapjack versão Dance World. Então bora lá. Agora bora falar sobre a infecção do primeiro episódio do meu análogo horror de As Trapalhadas de Flapjack versão Dance World. Vamos lá. Se você ver uma tinta preta no seu lado e você
querer meio que tocar nela, a tinta preta que você vai querer tocar nela vai meio que criar vida e vai pular no seu braço. E depois a tinta preta que tava no seu braço, que o meio que a infecção do meu primeiro episódio do Manual George, as Trapalhadas Flapjack versão do Sword, some e depois você é infectado. Agora bora falar sobre os personagens infectados do primeiro episódio do meu análogo do Flapjack versão da Sword. Flapjack versão No está infectado, está muito viciado em doces e também está bem enlouquecido. Falange versão Boxe, quer dizer, Capitão Falange versão Boxe, está infectado, está muito viciado em doces e também está bem enlouquecido e bem mal também. Bolha Baleia está infectada, mas não está viciado em doces. Você só apenas está sentindo mal pela tinta preta, mas não está sendo mal por doces. Então, galera, esse foi o primeiro episódio do meu análogo de As Trapalhadas Flapjack, versão da Sword que eu falei sobre. E também eu mostrei o Infection do primeiro episódio do meu análogo de As Trapalhadas Flapjack, versão da Sword, pra vocês. Então, galera, esse foi o meu análogo horror. E outra coisa também, galera. Se você quiser assistir o meu primeiro episódio do meu análogo de As Trapalhadas de Flapjack versão Dance World que eu falei aqui, nesse vídeo aqui, falando sobre, ele tá aqui no meu canal, o primeiro episódio do meu análogo de As Trapalhadas de Flapjack versão Dance World. Pra você saber qual é a capa de vídeo, é essa daí. Tá vendo essa capa de vídeo que tá aí na tela de vocês? Então, é a capa de vídeo do primeiro episódio do meu análogo de As Trapalhadas de Flapjack versão da Sword. Ela tá aqui no meu canal. Pra quem quiser assistir, ela tá bem aqui no meu canal, beleza? E outra coisa também, né? Também, galera, tem um segundo episódio do meu análogo horror de As Trapalhadas de Flapjack versão da Sword. Sim, tem um segundo episódio do meu análogo horror. Se você também quiser, se você já assistiu o primeiro episódio do meu análogo horror de As Trapalhadas de Flapjack versão da Sword, tem um segundo episódio, tá aqui no meu canal também. Essa é a capa de vídeo que vocês estão vendo aí na tela, é a capa de vídeo do meu segundo episódio do meu análogo horror de As Trapalhadas de Flapjack versão da Sword. Se você quiser assistir também o segundo episódio, pode assistir, tá aí no meu canal. Mas assistam, mas aquela outra capa de vídeo que eu mostrei lá no meu vídeo, aquela lá que eu vou mostrar de novo. Mas primeiro, galera, antes de você assistir o segundo episódio do meu análogo horror de As Trapalhadas de Flapjack versão da Sword que vocês viram ali, e assista o primeiro episódio do meu análogo de As Trapalhadas de Flapjack versão de Sword se você ainda não viu. Essa é a capa de vídeo do meu segundo episódio. Aqui, segundo episódio não, meu primeiro episódio, quer dizer, falei errado. Mas galera, assistam primeiro o primeiro episódio do meu análogo de As Trapalhadas de Flapjack versão da Sword. Essa é a capa de vídeo do meu primeiro episódio. Então, quem ainda não assistiu o primeiro episódio, essa é a capa de vídeo do meu primeiro episódio do meu análogo horror de As Trapalhadas de Flapjack versão de Sword. Assista o primeiro episódio. Essa é a capa de vídeo dele. Agora, se você já assistiu o primeiro episódio do meu análogo horror de As Trapalhadas de Flapjack, que é aquela capa de vídeo lá que vocês viram, assista o segundo episódio, que também é essa capa de vídeo, beleza? Então, galera, esse foi o vídeo do meu primeiro episódio do meu análogo horror de As Trapalhadas de Flapjack versão da Sword. Deu falando sobre. Se vocês quiserem assistir o análogo horror, ele tá aí no meu canal. Mostrei aí as capas de vídeo na tela de vocês. E vocês assistam aí no meu canal. Só que e gente, outra coisa. Antes de você assistir o meu análogo horror de As Trapalhadas de Flapjack versão da Sword, só que tem um problema. Eles estão em inglês. Eles estão em inglês. Mas relaxam, galera. Amanhã ou depois de amanhã, eu vou fazer uma dublagem em português do meu primeiro episódio do meu análogo horror de As Trapalhadas de Flapjack versão Dance World. É sério, galera. Amanhã ou depois de amanhã, eu vou fazer uma dublagem em português do meu análogo horror de As Trapalhadas de Flapjack versão Dance World. Então vocês, eu não sei se eu faço amanhã ou depois de amanhã a dublagem em português do meu análogo horror de As Trapalhadas de Flapjack versão Dance World. Então, vocês que escolham. Comenta aí nos comentários se vocês querem que eu faça amanhã ou depois de amanhã a dublagem em português do meu primeiro episódio do meu análogo de As Trapalhadas de Flapjack versão Dance World, que vocês viram aí
nesse vídeo aí, beleza? E também, galera, o segundo episódio também tá dublado em português, o segundo episódio. Não, pera aí, galera, calma aí. Pera aí. O segundo episódio do meu anal George As Trapalhadas de Flapjack versão Dance World também tá em inglês. Mas relaxa, vou fazer também uma dublagem em português. Só que mais pra frente, beleza? Mas por enquanto tem uma dublagem em português do meu primeiro episódio do meu anal George As Trapalhadas de Flapjack versão Dance World, beleza? Só que não sei se eu vou fazer amanhã ou depois de amanhã. Vocês que colocam aí nos comentários. Então coloca aí nos comentários se vocês querem uma dublagem em português do meu anal George As Trapalhadas de Flapjack versão Dance World amanhã ou depois de amanhã, beleza? Beleza? E o segundo episódio, a dublagem em português do segundo episódio, meio que vai... Só, vou deixar mais pra frente, beleza? Agora não, só mais pra frente. Ah, e outra coisa também, galera. Se vocês acham que vai lançar também um terceiro episódio do Manual George As Trapalhadas de Flapjack vs Dance World, sim, vou fazer sim um terceiro episódio do Manual George As Trapalhadas de Flapjack vs Dance World. Sim, vou fazer um terceiro episódio. Ótimo. E também vai ter uma dublagem portuguesa no terceiro episódio. Só que vai ficar mais pra frente, beleza? Mas por enquanto só vai ter uma dublagem portuguesa do meu primeiro episódio do meu anal George As Trapalhadas de Flapjack versão Dance World. Mas por enquanto assistam o primeiro episódio do meu anal George As Trapalhadas de Flapjack versão Dance World. Só que em inglês. E também assistam o segundo episódio do meu anal George As Trapalhadas de Flapjack versão Dance World. Só que em inglês também. Mas vou lançar sim uma dublagem portuguesa do meu primeiro episódio, beleza? Então esse foi o vídeo. Ah, deixa o like. Não se esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal. E ativar o sininho também, beleza, galera? Então, esse foi o vídeo, beleza, galera? Esse foi o vídeo eu falando do meu primeiro episódio do meu anal George As Trapalhadas de Flapjack versão Dance World, beleza? Então, esse foi o vídeo. Tchau, galera.